A rede de postos Pegasus da Ipiranga completa neste final de ano 25 anos da sua fundação. O diretor da rede, João Carlos Dalacqua, em entrevista ao diretor do Consumidor RS, Alexandre Appel, compartilhou um pouco dessa história de empreendedorismo, coragem e competência. João Carlos Dalacqua, proprietário da rede de postos Pegasus. Postos Pegasus na José de Alencar, em frente ao Hospital Mãe de Deus. Aqui na Ipiranga. 2495, em frente ao antigo ginásio da Brigada Militar. Não tem mais. E aonde mais que tem posto Pegasus? Praia de Belas. 17, Praia de Belas, que número é lá? Esquina com Botafogo. Esquina com Botafogo. A rede Pegasus de postos está completando, nesse final de ano, 25 anos de sua existência. É um tempo longo, é um negócio que deu certo, porque os postos têm uma clientela certa. Agora há pouco conversava com essas senhoras aqui do lado, tão queridas, vêm para cá para fazer lanche, as pessoas têm aqui num ponto de encontro, não é isso? Viu? É um ponto de encontro aqui, é uma coisa impressionante como as pessoas gostam, são bem recebidas aqui. Mas 25 anos é uma data importante. Eu fico imaginando que você e a tua esposa, Simone, façam uma retrospectiva desses anos todos. Valeu a pena, João Carlos? Appel, sempre vale a pena. Quando tu empreende, quando tu acredita, tu te esforça e tu vê que tu te movimentou. Ou seja, você avançou. O quanto avançou, aí é uma outra questão. O importante é avançar na vida. Então, e o nome Pegasus, ele veio através do meu filho mais velho. Me conta essa história. Cavaleiro do Zodíaco. Nós estávamos em casa escolhendo definindo o nome do primeiro posto que a gente tinha comprado. Nós compramos um posto, íamos assumir ele em 15 dias. E era onde? Na Chácara das Pedras, em Porto Alegre. Pertinho da Lumière Vídeo e Produção, onde nós fizemos o nosso programa há muitos anos. Ali na Chácara das Pedras, tinha uma lavagem de carro muito boa ali. Tinha lavagem. E ali foi uma escola para nós espetacular, porque eu vim da carreira executiva, a Simone também veio da carreira executiva. E aí, nosso filho no jantar, nós comentando assim, aqui nós vamos colocar. Aí daqui a um pouco ele, ora, Pegasus, ele estava vendo um cavalo, né? Um animal forte, que a ideia era que levantasse asas, né? Que seguisse para frente. E foi fantástico, foi muito esforço, né, Alexandre? Muito esforço, nós dois, eu e Simone, desde o início. Eu muito subi em caminhão para conferir carga de combustível. Você chegou a fazer isso? Eu faço se for preciso agora, não tem problema. Mas é cheio, tem que usar equipamentos de proteção, é um negócio cheio de regramentos, né? Era menos traumático na época, era menos traumático. Mas hoje tem um regramento muito maior, uma exigência muito maior. Fizemos muito isso, fizemos muito. Eu na pista abraçava a cliente o que fosse preciso, tu entendeu? Pegamos um postinho muito pequeno, era o que nós tínhamos no momento. E dali fomos fazendo aprendizado. Foi uma das primeiras lojas de conveniência que teve em Porto Alegre. Minúscula, independente. Mas uma joinha a loja, eu me lembro? Uma joinha, ou seja, nós colocamos a nossa vida lá. Colocamos a nossa vida lá. E dali foi crescendo, né, Alexandre? Fomos, alguns postos a gente foi trocando, fomos a Gravataí, retornamos, e aí ficamos em Porto Alegre. Com muito esforço, muito trabalho, muita crença na honestidade, na correção, sempre olhando assim, ó, meu passado está limpo, eu posso ter tranquilidade de chegar no ambiente e ser bem recebido. Nós temos funcionários, Alexandre, que começaram como lavadores conosco lá na Chácara das Pedras. Hoje são gerentes nossos, mais de 20 anos conosco. Então nós temos um compromisso muito grande com muita gente. Isso eu acho maravilhoso, tu poder ter essa história. Fácil, nosso ramo não é fácil, nunca foi. E tá mais difícil hoje em dia, né? Mas muitos amigos ficaram no caminho em termos de negócios, não aguentaram. Mas a gente sempre acreditou muito no trabalho, no esforço, na transpiração e na correção das atitudes. Porque às vezes a gente não ganha, mas tu planta e lá na frente você vai ganhar. Então tivemos várias atitudes, foram pesadas, tipo problemas com algum cliente, alguma indenização.
nunca se discute, vai lá e resolve o problema do cliente. Resolve. Esse cliente tem que sair falando bem de nós. E essa é a nossa história, no resumo, essa é a nossa história. Então a gente tem uma relação muito grande com a Ipiranga, por exemplo, assim, todo esse tempo com eles direto. Mudou, a companhia mudou completamente e nós continuamos no trilho. Muitos amigos nessa história que já mudaram de bandeiras também. Então, o Brasil é um país que não é para fracos, para empreendedores fracos. Para amador não dá, né, João? Tu tem que ser persistente, resiliente. Tem que ser resiliente, tem que acordar todos os dias e dizer, bom, qual é o leãozinho que eu vou matar hoje? E tem que ir para a luta, Então, é a história, você vai ver, é a história da revenda do empreendedor brasileiro, é essa história. É uma história de muita luta. 2 perguntas. Vou fazer. Nós falamos agora há pouco, o João morou em Manaus. Eu estive em Manaus 2 ocasiões, uma vez a passeio, outra vez para gravar uma série de programas de TV por ocasião dos 500 anos de aniversário do descobrimento do Brasil. Ficamos no Tropical Hotel, fizemos sobrevoo na Amazônia, um negócio espetacular. E estivemos no hotel de selva, o Ariel Tower, que era considerado o melhor, o mais bonito, o mais complexo hotel de selva do mundo. O Ariel Tower hoje está aos escombros. O Tropical Manaus não existe mais, está aos escombros também. Há a possibilidade de um grupo assumir agora, no final do ano, mas exige um investimento de 200 milhões. Vou fazer 2 perguntas para o João. Processo sucessório na rede de postos Pegasus. Quem é que você está preparando para te suceder? Porque isso é uma coisa, isso aconteceu no Ariel Tower. Aquele senhor que idealizou aquele hotel de selva, extraordinário, com aqueles macacos, jacarés, aquelas cabanas lindas, ele não tinha sucessores. Primeira pergunta, então, processo sucessório, como é que fica? Segunda coisa, a relação com a Ipiranga. Desde aquele posto lá da Teixeira Mendes, é Ipiranga. Sucessão e Ipiranga na tua vida? Sucessão é um tema complexo, muito complexo. Nós temos 2 filhos, o mais velho foi para a área de computação, então ele tem um viés bem técnico, e o segundo acabou de se formar em design, como é que chama? Design estratégico. Eu tenho muito gás para dar ainda, né, Alexandre? Tenho muito gás para dar. Porque no Brasil, infelizmente. A gente não se aposenta, né? A gente vai tocar. Nunca, a gente trabalha até morrer. Mas essa é uma linha de sucessão direta seria eu trabalhar isso aí. A outra é eu ver dentro da equipe como é que a gente pode organizar isso, entendeu? São vários caminhos. Pode ser uma sucessão interna ou externa. Então, eu estou estudando isso com muita calma, muita prudência. Ela está na nossa pauta. O meu trabalho de conclusão num curso que eu fiz na Antônio Meneghetti foi sobre sucessão, ou seja, é um assunto que está na minha cabeça há um bom tempo. Você fez esse trabalho? Fiz esse trabalho, é um trabalho diferenciado. Posso te pedir um favor? Pede 2 pãozinhos de queijo, uma aguinha mineral e 2 cafezinhos expressos para nós aqui. Se eu pedir, elas vão fazer diferente. Você pede direto, que elas só vão sorrir para você muito mais que para mim. Entendeu? É verdade? Deixa eu ver então. Mocinha, consegue um pãozinho de queijo para o seu João, um para mim, uma aguinha mineral com gás e 2 cafezinhos expressos? Olha só o que é a gentileza desse povo. Aquelas senhoras vieram para cá, fizeram a mesinha delas aqui, tão queridinhas elas, sabe? Tava bom o lanche, moça? Sim, senhor, como não, muito bem. Muito bueno? ¿Qué hace con este señor? Ele é o proprietário desse posto. Me gusta como hablas, me gusta como hablas. Nosotros venimos aquí para comer, manjar, cualquier cosa. Muy buenas sus cosas. É grupo de Espanha, né? Sí, 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 de colegio. Estou atento. No, siempre. Entonces, mírame, Que bueno. hace un descuento para nosotros. Vamos hacer. A próxima semana... Muito augusto, muito augusto. Agora eu queremos deixar o dinheiro em casa. Não. Há plata para pagar. Que amor, que amor, que amor. Ela já está pagando, Tá pago. a outra coleguinha está pagando. Esse golpe eu aplico às vezes com meus amigos. É mesmo? Esqueci da carteira. Que amor ela, mas que criatura. Não, deixa assim, tá tudo resolvido. Não. Pagaram? Minha professora. Deixa assim, deixa as meninas lá, né? João, esse... Besos, hasta luego, que te vas bien. Ande tu também. Muitas gracias. Esse clima que as pessoas vêm buscar no posto, você tomar um café. Tinha uma mocinha aqui, o Dieguinho fez imagem dela comendo uma pizza portuguesa. É de ser uma delícia isso aqui.
Esse clima que você criou aqui, isso é muito trabalho também, não é? Muito trabalho, muito detalhe, Alexandre, muito detalhe. A gente tem que estar... E não adianta esperar que só eu faça. A minha equipe tem que estar junto nesse processo. Que eles que decidem, eles que fazem a coisa acontecer. 24 horas, 7 dias por semana, você imagina. Esse posto fica aberto 24 horas, eu fico impressionado com isso. 7 dias por semana, 300 e não sei quantos dias por ano. Ou seja, a máquina funciona, a gente abre e joga a chave fora, né? É tão bom, Alexandre, que esses dias um cliente quis entrar com o carro no próprio posto. Estou brincando, mas olha que tem um vidro quebrado ali, ó. O cliente não Tem o vidro quebrado lá. O cliente não aguentou de vontade de entrar, quis entrar com o carro e tudo dentro da loja. Coisa de louco. João, me fala da relação com a Ipiranga. É uma relação muito antiga, é uma relação de muita seriedade, entendeu? Muito compromisso de ambas as partes. As coisas mudaram muito nesse caminho todo. A Ipiranga era uma empresa regional, tinha donos que a gente conhecia, foram mudando os executivos, foram mudando as políticas, mas a gente sempre foi muito franco com eles, muito aberto. E eu acho que isso é o que é mais importante, a gente ter transparência. Olha, aceito, não aceito, firmo, não firmo, se eu assinei, cumpro, se eu dei minha palavra, eu cumpro. Entendeu? Eu não sou obrigado a tudo, mas aquilo que eu concordei, eu tenho que cumprir. Então a gente tem esse princípio de seriedade nos assuntos. Então esperamos que tenha muito futuro nossa relação ainda, né? A gente tem bastante comprometimento, somos um posto super premiado com eles, já somos 2 vezes Midas Nacional. Isso dentro da... É mesmo? 2 vezes Midas Nacional. Midas é uma distinção dentro de toda a rede Ipiranga no Brasil, né? Uma vez por ano tem uma premiação, a gente já foi em N premiações, mas essas do Prêmio Midas e pela questão das conveniências, não tanto por venda de volume, ou seja... Olha aqui, eu tenho o Abastece Aí, eu já economizei só esse ano R$ 390,41. Você está falando dessa relação, como as coisas evoluíram na relação com a Ipiranga, hoje tem esse aplicativo, é tudo muito diferente, né, João? Muita coisa. Mudou tudo e tende a mudar muito mais ainda. Entendeu? Isso é uma coisa que tem que estar ligado, você tem que estar sempre acompanhando as tendências. Ou você está no jogo, ou você está fora do jogo. Completo, concordo totalmente. Concordo totalmente. Ou você está... Olha aqui o que está chegando aqui. Uma aguinha, água da pedra, da Fruc. Eu recomendo mandar um abraço carinhoso para o pessoal da Fruc, para a Patrícia da Fruc. Essa campanha da Fruc é o Outubro Rosa, eles fazem a tampinha cor-de-rosa. E o João Carlos, no Supeto, vocês aderiram à campanha do Outubro Rosa. É muito bonito isso. Não ficamos bacanas lá? Ficou muito bonito com aquele lacinho. Mas não é, aquilo é só um simbolismo. Na realidade, a gente tem que ter mais do que esse simbolismo, né? A gente tem que ter esse comprometimento. Eu tenho um familiar que passou por um processo muito difícil, então a gente tem essa experiência dentro da nossa família. A gente acompanhou e viu a importância que é os exames de prevenção. Então, e não só os exames, depois quando o acompanhamento da doença. Então, o acompanhamento, a cura, isso é um processo que exige envolvimento de várias pessoas. Então, a gente tem isso muito, muito presente, que podemos ajudar sempre, né? Podemos ajudar isso aí, a entidade, naquele momento lá da Expopeto, a gente entendeu que era um momento ideal para divulgarmos mais ainda. Por favor. Então, Alexandre, o que a gente está falando aqui não é só uma questão de comercial. Eu entendo. Não estamos falando só de um trabalho onde o objetivo é ter lucro. É obviamente que qualquer negócio tem que ter lucro. Mas o lucro ele vem ao natural se você tiver envolvimento, participação com a tua comunidade, com a tua parte. Se o teu cliente ele enxergar uma valia no teu negócio, ou seja, ele está dedicando um tempo da vida dele para vir num posto, pode ser qualquer posto, pode ser qualquer loja, pode ser qualquer lugar. Por que eu vou em A ou B? Então, tem que ter valor nas coisas. O valor nem sempre é só econômico, não é só preço de produto. Às vezes o valor é qualidade, é relacionamento, é garantia. Isso que a gente tem trabalhado a vida inteira nisso. Ou seja, preço é uma coisa importante, mas o que define a gente é mais do que isso. É um conjunto de fatores, né? Desde localização, iluminação, segurança, atendimento espetacular. As pessoas têm que ser bem atendidas. Tu está com pouco tempo na vida, a vida é corrida. Chega num lugar mal atendido, não tem graça. Aí não é justo contigo. É deprimente. Então, podemos falhar? Obviamente vamos falhar em algum momento. Mas a ideia é sempre o acerto.
e a equipe junto, entendeu? O nosso pessoal motivado junto, comprando a ideia. Porque eles sabem quem nós somos. A gente não se esconde, a gente está junto aqui. Quem dá a abordagem é a equipe. Quem tem que fazer o trabalho é a equipe. Mas a gente tem que estar sempre monitorando, incentivando, né? Acreditando nas pessoas e sendo honesto e correto. Eu sempre digo, eu não tenho que ser bonzinho nem malzinho, eu tenho que ser justo. Se eu for bonzinho, tá com um pouco eu sou bonzinho, pô, eu não sou pro outro. Se for malzinho, ruim também não serve. Eu tenho que ser justo. Esse é o nosso lema. Uma questão que eu sei que o João é muito preocupado, e o consumidor nos atuais momentos também é. Ele gosta de adquirir produtos e serviços de fornecedores comprometidos com sustentabilidade, com meio ambiente, com causas sociais. Eu gostaria, João, que você falasse um pouquinho para o nosso telespectador, nós que estamos comemorando com você os 25 anos da Rede Pegasus. Como é que vocês atuam nessa questão? Aqui atrás de mim tem um movimento pela sociedade, tem uma ação social. Tem mais uma que eu vou pegar ali. Tem mais uma, pode ir lá pegar, ele vai pegar. Você pode ir lá, eu continuo falando aqui. Porque essa é a realidade. Nós fizemos uma matéria no Cine de Lojas Porto Alegre, lá com a Mariana Lubick e com a Thaís, sobre sustentabilidade. Isso aqui é o Tampinha Legal. Fala um pouquinho sobre isso. Essa visão que o consumidor tem hoje, o consumidor não quer comprar produto e serviço de qualquer um. Ele quer de fornecedor que tenha compromisso com sustentabilidade, com meio ambiente, com causas sociais. Como é que vocês trabalham isso na Rede Pegasus? Olha, isso eu acho que mais do que só na rede é um estilo de vida. Tu tem que ter desde a tua casa separação de lixo, tu tem que ter essa consciência, evitar o desperdício, né? E se tu puder, dentro da tua comunidade, ajudar, sempre ajude, porque vai voltar. O bem trai o bem, o bem atrai o bem. Essa questão das tampinhas, elas parecem ser pequenas, mas o recolhimento das tampinhas é capaz de pagar a conta de água e luz desse instituto aqui, que é o instituto que trabalha com crianças limites, ou seja, Educandário São João Batista, lá na Zona Sul. Conheço. Então, é muita dificuldade essa turma passa. Tem várias entidades que fazem isso, que têm esse trabalho. O que nos custa separar e levar isso para lá? Nada, não nos custa nada. Entendeu? Mas vai somando. A gente trouxe isso, inclusive, para dentro da rede de postos de gasolina, esse tipo de campanha. Você não desperdice, dê um encaminhamento às coisas. Questão dos livros, isso é uma coisa que a gente traz conosco. E não é só isso. A gente tenta envolver a nossa equipe para ter essa mentalidade social. Ou seja, você tem que beneficiar quem está trabalhando em prol da comunidade, né? Eu sou um pouco contra a questão da esmola, a esmola em si. Porque a esmola, às vezes, tu não incentiva a pessoa a melhorar daquela vida. Mas tem situações que não tem, realmente, o pessoal está numa situação tão básica de vida que ela não tem outra situação. Que inclusive com comprometimento mental. Então aí a gente tem que assumir esse papel. Mas valorizar quem trabalha, Alexandre. Tem várias instituições, a gente, final de ano, sempre procura asilo, a gente faz campanhas de agasalhos, campanha de alimentos e leva para creches. A gente até nem gosta de divulgar demais isso, porque isso é um assunto mais de ação mesmo. Você tem que fazer isso não para receber nada, mas para que eles tenham o uso dessas coisas. E o nosso objetivo dentro da nossa organização é que os nossos funcionários se comprometam a isso, porque eles também trabalhando, e eles contribuindo, eles vão valorizar mais o dinheiro deles. Então a gente faz várias campanhas internas aqui e procura saber deles se tem na localidade que eles moram alguém que esteja precisando. Creche Tia Negrinha em Viamão, a gente seguido leva material para eles. Uma situação que compadece, entendeu? E o Estado não tem braço para tudo. Não. O Estado é insuficiente para assumir toda a área social que necessita de apoio. É totalmente insuficiente. Então, se a gente não resolver o mundo, vamos fazer uma parte. Cada um fazendo um pouco já ajuda, né? Porque tem muita gente que transita aqui, Alexandre. Muita gente. As pessoas, na grande maioria, são pessoas do bem. E essas pessoas que a gente tem que valorizar. O mal está aí. Não vamos dar atenção para ele. Vamos capitalizar, e aí tu vai, nesse meio que você consegue trazer pessoas do bem, querendo fazer o bem, cria uma aura maravilhosa, tinha uma energia positiva. Eu sou muito dessas questões.
Eu saio de casa agradecendo e termino agradecendo. Durante o dia a gente vai trabalhando, mas tem que agradecer e avançar. Questão ecológica. Você trabalha com combustível. Todo mundo se preocupa muito com esse ambiente no entorno aqui. Como é que é controlado ou controlável as questões de poluição ambiental que envolve uma revenda de combustível? É muito sério. O Rio Grande do Sul é, inclusive, um dos precursores nacionais em toda essa legislação. Nós temos aí FEPAM, antigamente era ESMAN aqui em Porto Alegre. É muito rigoroso esse assunto, é muito rigoroso. Os equipamentos hoje são todos com sensores, entendeu? Sensores? Os tanques de combustíveis são jaquetados, que a gente diz, são duplos. Então, entre um tanque e o outro tem uma camada. Essa camada tem sensores para detectar qualquer vazamento. Nós temos análises periódicas, nós temos postos de monitoramento no solo para identificar se tem algum tipo de vazamento, alguma contaminação que você não enxerga. Se tem leituras diárias de livre de movimentação de combustíveis. Ou seja, se você descarregou 10, se você vendeu 9, tem que ter 1.000 no tanque. Se você tem menos, o que está acontecendo? Quando é que foi esse volume? Entendi. Então, tudo tem parâmetros para isso aí. Por isso que tem que ser organizado. Isso são investimentos caros, que a gente está sempre adaptando e puxando para dentro dos nossos negócios. Uma licença hoje de operação ela exige muitos condicionantes, muitos condicionantes. Isso aí nos dá uma garantia. Desde a bomba que você tem né, a mangueira que é conectada à bomba, se o Alexandre saiu sem querer, sem tirar a mangueira, ela vai desnucar, como se diz assim. Pois é, esses dias eu vi que um cidadão fugiu do posto, o frentista estava ainda abastecendo, deixou no automático a mangueira, quando ele viu no tanque que tinha subido, ele arrancou com o carro, mas que coisa de louco. Quer dizer, bom, gente desonesta existe em qualquer lugar. Existe. Você já passou por isso aqui? Muitas coisas. Muitas coisas? Escrever um livro sobre... Dá para escrever um livro? Tanta história, tanta história. Conta alguma coisa curiosa desses 25 anos nesse sentido. Conta alguma coisa curiosa. Olha, eu vou te contar uma história que me marcou muito no começo, lá na carreira, lá no primeiro posto. Lá na Teixeira Mendes. Teixeira Mendes. Eu estava ali na pista olhando e o frentista abasteceu e, sem querer, pingou um pouquinho no carro do cidadão. E ele foi ali na hora, corrigiu, passou cera para tudo. E o cidadão furioso, dizendo, não, vocês botaram 20 litros fora, isso aqui caiu. E nós não estávamos entendendo a angústia toda dele, ele querendo nos culpar, porque foi um absurdo que aconteceu. Aí eu me propus, não, quem sabe vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Eu pego um aferidor, botamos 20 litros aqui no chão, para o senhor ter uma ideia do que é 20 litros. E o cara, daí ele chutou o carro dele. Não quero saber do teu aferidor, não quero saber nem desse carro, esse carro é da minha esposa, não sei o que. Ele estava em conflito familiar. Com a esposa, conflito familiar. E estourou na nossa mão esse conflito, entendeu? Aí eu chamei a turma e disse, olha só, vocês veem como a gente tem que ter cuidado na abordagem das pessoas. Com pouca pessoa está com um problemão lá. E no primeiro atrito, dá a explosão. Explosão que eu digo, dá o problema. Então, entenda... Ele descarrega. Descarrega. A nossa turma aqui, às vezes, recebe cada situação difícil, de pessoas mal educadas, pessoas arrogantes. A gente trabalha muito com eles no sentido assim, ó, isso não é para vocês. Não absorva como se fosse uma coisa individual. É a pessoa que está com problema e ela tem que descarregar no primeiro que ele achar. Então, não é que tu fez alguma coisa errada. Às vezes, tu só deu um bom dia. E o cara aqui, bom dia, nem nada. Então, para ele não botar para dentro dele assuntos que não são dele. Trabalha com muita gente, muito público, né? Muita rotatividade de cliente. E o pessoal geralmente tem uma visão de posto que o posto é pedágio. Então, ele não vem assim, ó, como se vê para um cinema ou vou para um restaurante. Eu vou passar no posto com aquela cara fechada para ir num restaurante. Eu vou ter que passar no posto. É gozado, né? Então tudo isso tem que minimizar, esses fatores tem que minimizar, a equipe tem que ser treinada, né? Tem que ter várias. Então, se você me perguntar N histórias, vamos ter 1000 histórias. 25 anos da rede Pegasus. Vai durar mais 25? Eu não sei, se tu estiver aqui, vamos, né? Não, eu não vou. Eu às vezes acho que não. Alexandre. Não vou ficar muito por aqui, não. A minha alegria hoje são meus cachorros, meus amigos. Eu vivo com a vitória dos meus amigos. Mas ando meio cansado, João. Esses últimos tempos do nosso país tem me deixado muito entristecido. Essa matéria do Jornal Nacional, na terça-feira que passou,
tentando desestabilizar o presidente da República, para mim foi o fundo do poço do jornalismo brasileiro. Eu, se fosse presidente da República, eu mandava caçar, abrir um processo administrativo para caçar a concessão da Rede Globo. Então eu ando meio decepcionado, por um lado. Por outro, ainda acreditando que ainda vou ver até o final da minha vida esse nosso país decolando, porque esse país vai crescer. Ele vai subir, presidente. O senhor pode ter certeza disso, João Carlos. Eu tenho muita esperança disso, Alexandre. Tenho muita esperança. É um país que tem tudo. Ele tem tudo para dar certo. E às vezes parece que a gente se sabota, né? O tempo inteiro, né? Então uma hora a gente vai chegar a uma conscientização que temos que avançar para frente. Temos que ir para frente. Eu tenho que sempre ter uma visão positiva. E eu procuro ter essa visão. Enquanto eu estou segurando o bastão aqui, eu acredito, eu sou esperançoso, sou realista, não posso ser ingênuo, entendeu? E assim, as coisas passam. As coisas boas tendem a ficar, as coisas ruins passam. E a gente sempre tem que acreditar que vai melhorar, né? Fazer o que tu puder fazer, entender que tem momentos mais duros. Às vezes eu uso dentro da minha casa com meus filhos. Meus filhos, agora a gente está sendo atacado, que nem aqueles filmes assim. Então tu te fecha, tu bota os escudos e deixa que joga as flechas, como diz o cara. Deixa jogar as flechas. Então com um pouquinho alivia, tu avança mais um pouco. Então o momento é assim. O momento é duro, o país é duro. Não é fácil. Empreender nesse país, Alexandre, assim, é um desabafo agora muito transparente. Tem que ser teimoso. Mas se eu não fosse fazer isso, eu ia ser um cara infeliz, entendeu? Eu ia ser um cara infeliz. Então, duro tudo isso, mas tem que acreditar. Os meus filhos, um filho já abriu uma empresa dele na área de informática. Só que, claro, é numa outra visão de menos gente trabalhando. Mas dentro daquele empreendedorismo, assim, ó, tu comanda a tua vida, bem ou mal, acredite nisso e olhe para dentro para depois tu ver o que tu pode trazer de melhor. Bonita mensagem. João Carlos da Lacqua, proprietário da Rede Pegasus. Pedir que você transmita a Simone, tua esposa, um abraço, um beijo bem carinhoso aos meninos. Nós, o Consumidor RS, que defendemos a proteção ao consumidor, recomendamos os postos Pegasus aqui na Ipiranga, na José de Alencar, em frente ao Hospital Mãe de Deus, e na Praia de Belas. Que número é lá? 24, Praia de Belas, 1722, esquina com o Botafogo. É um posto bem pequeno, mas bem atendido, esse que é o importante. Tenho certeza, aqui na Ipiranga, em frente ao antigo ex-ginásio da Brigada. Ex-ginásio da Brigada Militar, uma via de muito movimento. E na nossa tradicional José de Alencar lá, sempre aguardando nossos estimados clientes. E com essas guloseimas todas aqui, o perfume desse pãozinho de queijo aqui, olha, eu vou dizer, é uma coisa impressionante. Vai firme, né? Ele já está dizendo que esse aqui é meu também. E a aguinha da pedra, da Fruc, mandar o meu abraço, um beijo para a Priscila, tem feito um trabalho extraordinário. A Fruc sempre se une a essa campanha do Outubro Rosa. João Carlos, vida longa, Rede Pegasus, um abraço a todo o teu pessoal, vocês fazem a diferença nesse nosso mercado. Obrigado, Alexandre, sempre à disposição e conte conosco.